Talvez você já tenha olhado para uma responsabilidade que chegou até você e pensado, por que escolheram justamente a mim? Gideão poderia ter feito essa mesma pergunta. Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas. Durante anos, o povo viu suas plantações serem destruídas e sua sobrevivência ameaçada. E Gideão estava escondendo trigo dentro de um lagar. Não parecia exatamente o cenário de alguém prestes a liderar um exército. Foi nesse momento que o anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Gideão praticamente respondeu: "Se Deus está conosco, então por que estamos passando por tudo isso?" Depois, foi ainda mais direto. Ele explicou que sua família era a mais pobre de Manassés e que ele era o menor da casa de seu pai. Era como se estivesse dizendo: "Senhor, eu não tenho o que é preciso." Mas Deus não respondeu apresentando uma lista das qualidades de Gideão. Disse apenas: "Eu estarei com você." E aqui começa uma diferença importante. Deus não disse a Gideão: "Você é forte o suficiente." Disse: "Eu estarei com você." A missão ainda nem havia começado, e Gideão descobriria algo que tornaria tudo ainda mais difícil. Para aquela batalha, Deus não aumentaria o tamanho do seu exército. Ele faria exatamente o contrário. Primeiro, eram milhares. Depois, cada vez menos. Até sobrarem apenas 300 homens. E é aí que a história de Gideão fica realmente impressionante. Como 300 homens enfrentariam um exército tão grande? Essa é a pergunta que vamos descobrir ao longo dessa história. Gideão conseguiu reunir um exército de 32 mil homens. Diante de um inimigo numeroso, aquilo já parecia pouco. Mas Deus disse algo inesperado: "Há gente demais." Imagine Gideão ouvindo isso. Ele precisava enfrentar os midianitas. Tinha 32 mil homens ao seu lado e Deus estava dizendo que ainda eram muitos. Então veio a primeira redução. Todos aqueles que estavam com medo poderiam voltar para casa. 22 mil foram embora. Restaram apenas 10 mil. Talvez Gideão tenha respirado fundo e pensado: "Agora vai." Mas Deus disse novamente: "Ainda há gente demais." E então levou Gideão até as águas para fazer uma nova seleção. No final, restaram apenas 300 homens. 32 mil viraram 300. Não foi uma redução pequena, foi praticamente tudo aquilo que Gideão poderia usar como segurança humana. E Deus explicou o motivo. Israel poderia vencer e depois pensar: "Nós conseguimos sozinhos." A batalha precisava deixar claro de onde vinha a vitória. Isso nos ensina algo importante. Às vezes, nossa maior preocupação é ter recursos suficientes antes de começar. Queremos dinheiro suficiente, conhecimento suficiente, experiência suficiente, pessoas suficientes, garantias suficientes. Mas a história de Gideão mostra que Deus não depende daquilo que parece suficiente aos nossos olhos. Com apenas 300 homens, Gideão recebeu a ordem para avançar. E agora surge outro detalhe impressionante. Deus não entregou a Gideão uma estratégia militar comum. Eles não receberam espadas suficientes para enfrentar aquele enorme exército. Receberam trombetas, cântaros e tochas. Parecia uma estratégia absurda. Mas Gideão decidiu obedecer. E aqui está o ponto: coragem não é entender tudo antes de agir. Às vezes, é dar o próximo passo porque você confia em quem está conduzindo. Gideão ainda poderia estar com medo, mas agora ele tinha uma ordem. E chegou a hora de descobrir se teria coragem para cumpri-la. A noite da batalha estava apenas começando. Gideão chegou ao acampamento dos midianitas com apenas 300 homens. O cenário era assustador. Do outro lado estava um exército enorme, espalhado pelo vale. Mas, antes da batalha, Deus permitiu que Gideão ouvisse uma conversa dentro do acampamento inimigo.
Um soldado contou um sonho. Seu companheiro ouviu e interpretou aquele sonho como um sinal de que Deus entregaria os midianitas nas mãos de Gideão. Gideão ouviu aquilo e adorou a Deus. Então voltou para seus homens. Agora ele sabia que não estava caminhando sozinho. Ao chegar o momento, Gideão dividiu os 300 homens em grupos. Cada um recebeu uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha escondida dentro dele. Então esperaram o sinal. No meio da noite, Gideão deu a ordem. Os homens quebraram os cântaros, as tochas apareceram, as trombetas começaram a tocar. E todo o acampamento foi tomado por um grande alvoroço. Os midianitas acordaram sem entender o que estava acontecendo. Na confusão, começaram a lutar uns contra os outros e fugiram. A vitória, que parecia impossível, começou com apenas 300 homens. Mas existe uma parte dessa história que eu considero ainda mais importante. Gideão não venceu porque deixou de sentir medo. Ele venceu mesmo tendo medo. A coragem não apareceu porque a situação ficou confortável. Ela apareceu quando Gideão decidiu obedecer, apesar daquilo que sentia. Talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Você não precisa esperar se sentir completamente preparado para começar. Não precisa eliminar todas as dúvidas antes de dar um passo. Nem precisa se transformar em outra pessoa para ser útil nas mãos de Deus. Gideão continuou sendo Gideão. O que mudou foi sua disposição de confiar e obedecer. E talvez aquela grande missão diante de você não esteja esperando uma versão perfeita de você. Pode ser que ela esteja esperando apenas que você tenha coragem de começar. Porque quando Deus chama alguém, Ele também pode capacitar essa pessoa ao longo do caminho. Você pode se sentir pequeno, mas não precisa permanecer parado por causa disso. Senhor meu Deus, hoje colocamos diante de Ti as pessoas que estão olhando para uma responsabilidade e pensando, eu não consigo. Tu conheces os medos que elas escondem. Conheces aquilo que parece grande demais, complicado demais ou distante demais das capacidades que possuem. Assim como Gideão, muitas vezes olhamos primeiro para nossas limitações, mas hoje queremos olhar para Ti, Senhor. Dá-nos coragem para começar aquilo que precisa ser começado. Não permita que o medo decida o nosso futuro. Quando faltar experiência, dá-nos sabedoria. Se faltar confiança, fortalece o nosso coração. E se não soubermos qual caminho seguir, mostra o próximo passo. E, principalmente, ensina-nos a confiar na Tua presença. Pai, não queremos passar a vida comparando aquilo que temos com aquilo que os outros possuem. Queremos descobrir o que o Senhor colocou em nossas mãos. Se a nossa força parece pequena, mostra-nos o que podemos fazer com ela. Quando nossos recursos parecem insuficientes, ensina-nos a administrar bem aquilo que temos. Se a missão parece grande demais, ajuda-nos a dividi-la em passos que podemos dar hoje. Senhor, tira de nós a necessidade de ter todas as garantias antes de obedecer. Dá-nos discernimento para reconhecer a Tua direção e coragem para segui-la. E quando o medo aparecer, lembra-nos daquilo que disseste a Gideão. Eu estarei com você. Que essa promessa seja maior do que a nossa insegurança. Abençoa os projetos, os sonhos e as responsabilidades que cada pessoa carrega. Que ninguém abandone aquilo que pode ter recebido de Ti, simplesmente porque se sente pequeno. E se alguma porta precisar ser fechada, mostra o caminho. Se alguma direção precisar mudar, dá sabedoria. Se houver uma missão que realmente vem de Ti, dá também a força necessária para cumpri-la. Nós entregamos nossas limitações em Tuas mãos e pedimos, usa aquilo que somos e aquilo que temos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Talvez você tenha chegado até aqui pensando nas coisas que ainda faltam. Falta experiência, falta coragem,
falta conhecimento, falta recurso. Mas a história de Gideão nos mostra que Deus pode começar com aquilo que parece pequeno. Gideão não recebeu uma missão fácil, também não recebeu um exército gigantesco para garantir sua vitória. Ele recebeu uma direção e precisou decidir se confiaria nela. Talvez você esteja diante de algo parecido, uma responsabilidade que assusta, um projeto que parece grande, uma decisão que exige coragem. Não espere se sentir invencível. Gideão não era invencível. Ele teve dúvidas, pediu confirmação e sentiu medo. Mas chegou um momento em que precisou levantar e agir. Talvez esse momento também tenha chegado para você. Comece com aquilo que está nas suas mãos. Faça o que precisa ser feito hoje. Aprenda o que ainda não sabe. Peça ajuda quando necessário e entregue a Deus aquilo que está além do seu controle. Porque o tamanho da missão não precisa determinar o tamanho da sua coragem. Guarde esta palavra. Você pode se sentir pequeno demais, mas Deus não está limitado pelo tamanho que você enxerga em si mesmo. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que está diante de uma grande missão e precisa recuperar a coragem. E lembre-se, quando a fé parecer pequena, continue caminhando, porque Deus não terminou a história. Que Deus abençoe sua vida, sua família e tudo aquilo que você colocar nas mãos dele. E quando surgir aquela pergunta, será que eu consigo? Lembre-se de Gideão. Você não precisa ser gigante, precisa apenas confiar em Deus e dar o próximo passo.